Mais uma dose, é claro que eu tô afim. Uma conversa linda com essa linda Ingra Liberato, atriz, bailarina, cantora, artista de mão cheia de todos os naipes da arte. Uma buscadora, autora de dois livros lindos, um que revela o seu medo do sucesso, outro que revela as suas descobertas no campo da espiritualidade, do autoconhecimento. E aqui estamos para uma segunda rodada. Ela topou seguir essa conversa. E agora o papo vai ser sobre espiritualidade, vai ser sobre depois que a gente vivencia uma espécie de descolamento mesmo, assim, de desencaixe, né? E de tomar um solavanco da vida. Até um dia que ela participou de um grupo de xamanismo e a sua guia, digamos assim, falou para ela: olha, você tem medo do sucesso. Isso deu um sacode em Ingra e ela começou a. Já te convidei aqui, Ingra. Ela começou a expor para ela mesma esses sentimentos, acabou resultando num livro, atravessou esse medo mesmo, né? Porque você guarda aquilo tudo, de repente você lança ou não lança, etc e tal, que trouxe para ela talvez um segundo renascimento, né? E ela depois fez um outro livro para falar sobre essas suas descobertas no campo da espiritualidade, acabou criando personagens de ficção para contar essa história inteira. E eu perguntava a ela o que compõe essa vitamina de descobertas. Estou muito interessado. Vamos ver se Ingra está aqui. Ela está chegando. Essa mulher maravilhosa, com esses olhos que te penetram, te atravessam. Fiz uma pequena intro. Cá está essa Ah, minha convidada. então, continuando esse papo delicioso. A gente não vai ficar mais uma hora, mas ficaram alguns assuntos, né, pendentes. Eu queria tocar na espiritualidade mesmo, prática, né? Que Sim. acho que hoje em dia a gente está desmistificando um pouco essa coisa, né? Porque sempre teve muito ligada à religiosidade, e eu entendo que a espiritualidade hoje deve estar num campo mais prático, menos dogmático. E aí, não é que a gente vai passar receita de bolo, porque cada um está no seu caminho, né, no seu momento da vida. Mas eu queria entender, assim, quais são as portas que você entrou e que você acha que te ajudaram a ter uma compreensão melhor de si e do mundo, enfim, do outro. Realmente isso me interessa muito. Tá. Então, assim, o que eu acho que realmente abriu o mundo espiritual para mim de uma maneira incontestável e de uma maneira que não tem mais volta foi a planta mestra, né? Foi a ayahuasca. E é um caminho muito profundo, muito radical, é um mergulho muito radical que eu não falo muito disso, não por nenhum motivo, assim, nenhuma questão. É só porque eu não acho que é um caminho para todo mundo, né? Assim, eu Sim, estava madura o suficiente, pronta para uma experiência tão profunda, porque é muito profundo. sim, mexe E com. pois é, mexe assim com todas as dimensões do ser e com camadas que não dá nem para entender, né? Camadas simbólicas, arquetípicas. E aí eu já também me conecto com uma paixão antiga que minha mãe trouxe para nossa casa, que é Jung, né? Então, assim, esse mundo submerso, o inconsciente, é, toda essa água submersa, que é o que de fato comanda a nossa vida, né? As dinâmicas ocultas, que também hoje é o que eu estudo na relação sistêmica, né? Dentro das constelações familiares. Então, assim, é interessante.
ter vindo agora esse assunto na minha cabeça da constelação, porque eu já experimentava esse campo sutil fenomenológico nas constelações quando eu conheci há mais de 20 anos atrás. Então, assim, uma grande amiga que se formou com Bert Hellinger precisava de pessoas para representar no campo. E quando eu vi aquilo acontecendo, assim, aquela expansão de consciência, de como as coisas realmente são no mundo espiritual. E quando eu digo mundo espiritual, é o mundo invisível. Assim, não tem, ó, o mundo espiritual é dos espíritos, das assombrações, não tem nada a ver com isso. O mundo espiritual é um campo sutil, é o invisível, né? O essencial é invisível aos olhos. É esse campo unificado de consciência, da onde brota a realidade, né? A gente hoje, eu acho que qualquer pessoa que está aqui, né? As pessoas estão falando coisas lindas que eu não estou conseguindo ler para poder me concentrar na conversa, mas qualquer pessoa assim um pouquinho desperta, né, dessa matrix, é só observar que vai perceber que seus pensamentos e suas emoções geram realidade o tempo inteiro, A gente né? Então, cocria tudo, né? A gente cocria cria tudo, o sem sim e o parar. não, né? O amor e o ódio, né? É muito interessante. Por isso que eu falo que é interessante desmistificar essa coisa, né? Porque antigamente a gente falava né, de quem meditava, como aquele cara velhinho que ficava numa gruta, né? O renunciante. Hoje os grandes empresários estão meditando para ter um mínimo Entenderam de que se trata serenidade. exatamente. Porque é isso, gente. O mundo ele tá tão cruel que se você ficar operando no que seria a realidade, você enlouquece mesmo, né? Então, a gente está vivendo num mundo que é muito comum o número de suicídios crescendo vertiginosamente nas grandes empresas, nos adolescentes. Então, se a existência é igual à sofrência, à dor, a medo, à guerra, será que é para isso que a gente veio aqui? Pois é. E esses campos mais sutis que a gente só acessa através do silêncio da alma, né? A meditação ajuda muito, mas existe, por exemplo, a Ingrid está falando da ayahuasca, né? Que é uma planta, é um chá feito de plantas, enfim, algo natural, que te coloca num campo de consciência, né, de abertura de consciência, e que ali você começa a entender que você não é só esse corpo, você não é a briga com seu namorado, você não é a falta de grana que você está sentindo, você não é o boleto que você tem para pagar, você é um espírito mesmo, né? A gente é esse quanto do grande espírito, né? E não há diferença, não há distância entre você e o outro, né? Entre você e o seu inimigo, entre você e um cavalo, entre você. Então, quando você entra nesse campo do sutil, é muito interessante. Eu imagino, então, que você está me dizendo que um grande turning point foi tendo acesso a essa Sim, medicina de poder, né? sim. Também essa experiência acelera muito a expansão de consciência, né? Então, nesses 10 anos, parece que eu vivi 10 vidas, sabe? Assim, porque a expansão vai vindo, ela vai se potencializando à medida que você vai olhando para o mundo com outros olhos. Então, assim, hoje eu vejo que só existe o mundo espiritual, né? Na verdade, tudo que acontece é uma manifestação desse mundo espiritual. Mas quando eu olho para o mundo, para a vida, eu enxergo essa dimensão sutil por trás de tudo que acontece. Então é muito louco, porque já ficou natural isso para mim, entendeu, Horácio? Qualquer coisa que acontece, eu olho para a origem, eu não olho para o acontecimento, porque o acontecimento, ele é um sintoma, é a manifestação de algo que aconteceu no plano sutil, né? Então, assim, eu não fico mais olhando para o sintoma. Ok, o sintoma se apresentou, tem uma pessoa aqui surtada na minha frente, né? Agora eu vejo isso, eu vou lidar com isso, mas eu quero enxergar a origem desse surto, entendeu? A origem desse surto não é visível aos olhos. Você tem que se aproximar, você tem que conectar a energia dessa pessoa, você tem que emparelhar várias dimensões que existem dentro de uma relação. Então, por exemplo, a gente não aprende sobre esse mundo invisível, que é o que nos rege. Então, você falou, por exemplo, né, a pessoa, né, jovens se matando. Meu Deus, se as pessoas soubessem
que não tem como fugir, que se ela se mata, ela perde o corpo, que é um veículo, é uma ferramenta incrível para resolver os seus problemas. Imagina um espírito, né? Uma centelha divina, uma consciência, seja lá o nome que a pessoa dê para isso. Uma pessoa perde o corpo e aí continua com todas as angústias dela, porque ela é uma consciência, só que ela não tem mais a boca para falar, ela não tem o braço para abraçar, ela não tem as pernas, ela não tem o veículo de ação. Então, assim, o que é que eu percebo? Esse corpo pode ser uma armadilha se a gente está inconsciente, mas se a gente tem consciência que é provisório, né, que ele é uma materialização do meu espírito e ele está a serviço da evolução do meu espírito, meu Deus, esse corpo é sagrado e é uma grande oportunidade de ação na vida. Então, E assim, de aprender, né? Assim, é a oportunidade. e Se a de gente está agir mesmo, né? Mas a De gente está agir. aqui existindo, primeiro, porque tem algum motivo para a gente estar aqui. Segundo, é a gente conseguir usar essa existência para aprender alguma coisa, né? Eu sou dos que acreditam que a gente vai, que a gente volta, que a gente é uma alma imortal que vai trocando né, para aprender coisas, né? Então, você tirar a sua própria possibilidade de aprendizado, sem querer fazer um julgamento, é uma perda de oportunidade, né? Muito interessante. Então, aqui a gente já está falando sobre ayahuasca, as plantas de poder, a gente está falando de constelação familiar, que eu entendo que hoje talvez seja um capítulo muito significativo da sua biografia, né? Eu entendo que você está nesse momento muito entregue. E aí eu queria que você falasse sobre esse trabalho, como é que isso apareceu e está tomando força na sua vida, e o que, é que você tem aprendido com isso, as constelações familiares e sistêmicas. Então, sim, constelação familiar sistêmica. Então, a visão sistêmica é muito revolucionária, né? Porque a gente tem aprendido, inclusive a ciência também está evoluindo, a ciência de ponta, para esse olhar sistêmico, onde tudo percebe tudo como um grande sistema, né? Inclusive, nós não estamos separados, inclusive a física quântica como ciência de ponta, dizendo, né, que tudo que a gente enxerga tem a intenção, tem a interferência do olhar do observador. Então, assim, eu tenho uma percepção sobre um fato ou sobre uma pessoa que tem a ver com os meus conteúdos internos. Outra pessoa vai ver algo completamente diferente. Então, esse é o grande mecanismo da Matrix. Eu estou projetando na tela do mundo todas as minhas percepções, que tem a ver com a minha história e o mais importante, que aí eu trago a constelação, tem a ver com a minha ancestralidade. Então, as pessoas acham que elas estão isoladas do pai, da mãe, dos avós, mas a constelação familiar e a visão sistêmica, e hoje também a ciência de ponta mostra, prova, que nós somos uma continuidade da nossa ancestralidade. A gente não está separado. Inclusive, quando a gente acha que está fazendo uma escolha incrível e maravilhosa, está atendendo uma demanda evolutiva da nossa linhagem. Então, assim, é bom a gente ter um pouquinho mais de humildade e entender que a gente está a serviço de algo muito maior do que a gente, né? E assim, é louco, Horácio, porque hoje em dia, com a experiência das constelações e você abrir um campo de constelação, é uma grande expansão de consciência, né? Você olhar as relações realmente com profundidade e perceber que o agressor está obedecendo a um sistema, está obedecendo a uma dinâmica oculta, onde ele muitas vezes é tão vítima quanto a vítima, e ele precisa de um olhar que tire ele desse buraco, porque ele sofre tanto quanto a vítima. E de um Quando perdão, né? É de uma reprogramação de como você olha para aquele agressor. E Porque agora esse dentro dele também tem perdão, alguém que quer ser feliz e gostaria de amar, e etc. Então você sim, trabalha a si e aos outros, né? é porque as pessoas, elas reproduzem, inclusive, as dores que elas sofreram, né? Então, uma pessoa que causa dor,
provavelmente ela sofreu esse tipo de dor, esse tipo de agressão. Então, quando a gente fala de perdão, não é um perdão assim, eu sou bonzinho, eu vou te perdoar. Inclusive, nem tem essa fala de perdão na constelação familiar, porque ninguém é maior do que ninguém para estar perdoando o outro. O Uma que existe reprogramação, né? Um redesenho, né? não, o que existe assim, é uma compreensão do quadro maior. Você tem uma vítima e você tem um agressor. Você vai olhar o quadro maior, vai perceber por que aquela vítima está tendo aquela experiência, por que o agressor está tendo aquela experiência. E na compreensão desse plano maior, você consegue aceitar aquela situação e lidando com a realidade como ela é, você consegue transformar. Porque, nossa, a gente não sabe nada, né? A gente nega algo que nos incomoda e é nessa negação que a gente não senta na cadeira da verdade, da realidade e não consegue mudar nada. Toda vez que a gente rejeita qualquer coisa, a gente está fortalecendo. Então, assim, a gente vive hoje, por exemplo, né, uma situação de polarização, de um querer cancelar o outro, de querer excluir o outro. Uma das 3 leis do amor, a principal lei do amor é o direito de pertencer. É impossível alguém excluir outra pessoa. Então, assim, é um desperdício de energia você querer cancelar alguém, destruir alguém. Quanto mais você rejeita uma pessoa, mais a energia dessa pessoa se fortalece no sistema. E tá E mais isso é presa a uma... você, obviamente, né? Quanto mais você Sim, vibra, eu odeio fulano, mais aquilo tá vem te cobrar, conectado. vai te cobrar um boletim aqui ou agora ou depois, mas Porque enfim, o ódio é uma força de conexão. O ódio é uma enorme força de conexão, né? Então, assim, a constelação familiar hoje, para mim, é um canal de atuação que dá sentido para a minha vida, tanto quanto a minha profissão de atriz, que fica cada vez mais espiritual, né? Porque hoje eu também já sei que a gente não atrai um papel por acaso, cada papel que a gente vive tem um propósito de ensinamento, de... Então, assim, como eu falei, né? Não tem nada que não seja espiritual, né? Isso aqui é uma grande ilusão, uma grande matrix, um grande sonho para o nosso espírito evoluir. Isso é simples de ver para quem quiser olhar, né? Com mais atenção. mas é difícil quando o cara tá ainda, né, pensando nas suas necessidades básicas, nos seus desejos, no Sim. problema. Eu tenho ficado muito fascinado com esse trabalho de facilitador, né, de mentor da Jornada do Propósito, que eu também jamais imaginei que eu ia chegar nesse lugar, isso foi se revelando para mim. Mas, sem exceção, todo mundo que eu atendo que consegue identificar os seus medos, os seus buracos, as suas falhas, as suas dores, ele mesmo consegue se tirar daquela situação ao ver que aquilo não tem mais sentido, né? Então eu costumo dizer que a gente não chega a algum lugar, a gente começa a saber que a gente não é mais aquilo ou não quer mais aquilo. Então quanto mais você se desidentifica com esse seu passado, com essa sua visão, eu sou vítima, eu sofri abuso, etc e tal, você livra-se dessa sombra e começa a ver o copo, né, meio cheio e não meio vazio. É muito fascinante. E você tem se colocado nessa condição de facilitadora de grupos? Como é que você tem atuado nesse campo da constelação hoje? Tá, então, eu entrei numa formação antes de começar a pandemia para me aprofundar, né, como estudo. Mas o campo, no meio da formação, uma formação de quase 2 anos, no meio dessa formação, o campo me empurrou e falou: não, você não está aqui só para ficar estudando, não, você está aqui para trabalhar também. Então, assim, criou uma situação que eu não queria de jeito nenhum facilitar, né? Uma colega minha queridíssima, Vivi, uma super psicóloga, falou: você vai me constelar? E eu, não, 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 eu não sei, eu não consigo, não sei fazer isso. O medo Vai, do vai. sucesso de ser consteladora. E aí foi incrível assim, Horácio, porque eu falei, tá, vamos conversar. Ela marcou toda a constelação. Quando eu cheguei, não era uma conversa, era uma constelação. E o que eu senti ali foi algo inesquecível, o que eu sinto em todas as constelações, e é algo assim muito maravilhoso. Que é o seguinte: você abre o campo e você tem que ser pura humildade. Você não sabe qual é o passo que você vai dar. Você não sabe qual é o primeiro passo.
É o campo que vai te dizer. Aí você dá o primeiro passinho, você não sabe qual é o segundo. Então, assim, é uma sensação de estar diante de um abismo, sabendo que a asa vai nascer. Sabe essa confiança que eu sempre tive no campo, mas a minha experiência era só de representante. Né? Eu não tinha experiência e achava um absurdo, imagina, uma ousadia. Eu jamais pensei que eu seria facilitadora. Só que agora, com essa consciência de obedecer à vida, né, de estar a serviço da vida, eu já não recuo diante de nenhum caminho que se abre, né? Então você fala, ah, você está cantando, você está dançando. Porque, né, bateu o desejo no coração, tem um violão comigo, meu violão, que eu tinha esquecido, tá aqui, né? Ou, sei lá, deu vontade de dançar. Não tenho mais aquele medo, né? O que é que as pessoas vão pensar? Eu vou e faço, né? Então, Mas assim, essa é a beleza da descoberta, né? Eu é, escrevi, né? Seu nome é Ingra, missão ser. Porque uma árvore, uma jaqueira, ela não sabe que ela é jaqueira, ela está simplesmente sendo aquilo que ela é, né? Então, dançando ou cantando, atuando ou fazendo a constelação, você está simplesmente, é o que chama de fluxo, né? Surfando esse fluxo. Eu vou te fazer uma revelação também aqui que eu nunca fiz, né? Mas eu vou aproveitar. Obviamente, já comunguei, né, da ayahuasca. É uma experiência realmente muito reveladora. Mas eu fumei o bufalvários, né? Existe um sapo que tem no seu veneno, dentro da família dele, de 250 irmãos de espécie, somente um tem a chamada bufarina, que contém 95% de DMT, né? Então, por exemplo, a ayahuasca tem 3%. Então, isso faz uma expansão em você e o seu ego simplesmente ele é deletado nessa experiência em 3 minutos, né? Existe, inclusive, um vídeo que o Mike Tyson narra sobre a sua experiência com o Bufalvários, né? E aí, nessa experiência, que foi talvez a mais intensa da minha vida, eu consegui entender algumas coisas. Primeiro, um medo em você se desconectar do que você chama de você, né? Desse ego e desse corpo. Mas em dado momento, você é levado para uma outra dimensão, literalmente. E aí eu percebi algumas coisas. Número um, nós não somos essa coisa aqui. A gente é um quanto de energia de um sistema inteiro. Então, de uma hora para outra, eu me vi como uma baleia, eu me vi como uma floresta, eu me vi como. É muito interessante como foi passando isso, né? Você perceber que você é parte do todo, não tem separação. Foi a primeira grande revelação. E aí eu fui tomado por uma gratidão, um amor, uma beleza, que eu entendi que também quando você desliga essa máquina de julgamento, de pensamento, etc., você é amor, porque você é isso. A gente veio ser essa coisa boa, né? E um terceiro momento muito forte dentro desse processo que eu passei é entender o divino. Eu percebi uma coisa nessa experiência, que a humanidade acabou traduzindo de diferentes formas essa energia criativa. Então, uns chamaram de Tupã, outros de Deus, outros de Oxalá, outros de Buda, etc. e tal, para tentar traduzir, dividiu em caixas, né, em dogmas, em religiões, mas todo mundo conectado com essa mesma essência. E, de repente, eu entendi que todos nós somos isso, todos nós somos essa força. E estamos representando essa força no nosso existir, né? Então, muito rapidamente, eu entendi tudo, não há problema. Se você é o todo, se você é um criador também, você não tem um problema. O problema ele é passageiro. Então, eu entendo, e acho que a pandemia nos deu essa possibilidade de olhar mais para dentro, de buscar outras questões, esse desconforto que todo mundo passou e ainda passa, né? Esse desmascarar da nossa realidade nos permitiu acessar uma outra Indra, um outro Horácio, um outro nós mesmos, né? Então foi muito forte, isso aconteceu há um ano e meio atrás, e a partir daí eu entendi que a espiritualidade é simplesmente assumir que nós somos amor,
assumir que nós somos um representante do belo, um representante do abraço, um representante desse divino, né? Sem querer dar nomes, né? Deus, etc e tal. Mas a gente está aqui para ser feliz. E aí, sem a falsa, né? Porque também vestir uma outra máscara, né? Vestir a máscara do espiritualizado, do que está sabendo, o que está acontecendo, etc e tal. Mas simplesmente isso, a gente só precisa ser, né? A nossa essência. Então, aquela menina que estava lá, que foi ser atriz e que foi jogada nessa máquina de fazer loucos, que é a televisão, e que foi esticada, né? Eu penso sempre no Michael Jackson, né? O Michael Jackson precisava tomar anestésico cirúrgico para esquecer quem ele era, porque o ego te cobra isso, né? Você ter que ser julgado, você ter que ser maior no próximo álbum do que você foi na novela, você ter um papel maior do que você fez na outra, etc e tal. E quando você olha para dentro, é muito interessante. Então, você falou que a constelação te deu esse não julgamento, essa não sei qual é o próximo passo. Porque é isso, a gente simplesmente tem que ser e aceitar que o nosso papel aqui é servir ao campo maior, né? Que nome a gente Sim, queira dar a isso, né? sim. Muito interessante. A constelação me dá esse estado de presença incrível, que é o mesmo que o enteógeno também dá, né? As plantas de poder. Muito linda a sua experiência, amigo. É curioso, né? Assim, na minha primeira experiência, onde eu me curei de tudo que eu estava, né? Todas as dependências, daquelas pequenas doses diárias de álcool, de remédio para dormir, tudo isso. Na primeira vivência, eu me curei de tudo isso, porque justamente eu tive exatamente essa sensação que você teve, né? Com outros símbolos, com outros arquétipos, mas eu era parte de tudo, exatamente isso. Não sabia que era possível sentir aquela intensidade de vida encarnada nesse corpo e também a ideia de talvez morrer no meio da experiência, para mim era a coisa mais tranquila do mundo. Nem estava me importando muito se estava encarnada ou desencarnada, porque é isso. A gente continua, a gente vai continuar fazendo parte do todo, mas agora a gente está tendo a chance de ter dois bracinhos, duas perninhas, um olhinho, uma boca para agir, para interagir, né? Mas muito linda a sua experiência. E eu senti até de falar para as pessoas, né, que o DMT, que é essa substância que tem alguns enteógenos, né, tem outros agentes, mas o DMT é o que eu tô mais conectada, estudo mais. É uma substância que o nosso corpo produz no nascimento, no sono e na morte. E em momentos extremos, assim, de risco de vida, Ele é né? liberado, né? Você quer Ele é morrer ou liberado, quer. ele é produzido pela pineal em maior quantidade. Então, de fato, ele é um estimulador dessa conexão com o nosso mundo inconsciente, né? Que é esse mundo submerso muito maior do que essa nossa E consciência. entender que a gente não envelhece, que a gente não morre, né? É, E aí eu estou vendo aqui a Ju Cruz falando o seguinte: fui ensinada que nascemos para sofrer, sacrifício, cada um carrega a sua cruz. E é exatamente isso, né? Essas são as crenças que nos são é. impostas, né? Jesus morreu na cruz por todos nós. Mais uma vez, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento religioso, mas assim, não. Jesus veio para mostrar para a gente que mesmo a gente sendo crucificado, existe a redenção, existe a ressurreição, existe a luz, existe a obra, mesmo não estando mais num corpo, que transformará a humanidade. A gente vai pensar numa coisa boa porque aquele cara sofreu aquele, aquela crucificação porque ele era ele mesmo. Ele Mas estava ele não falando. sofreu. Mas o que, que eu acho, Horácio? Ele não sofreu a crucificação. Jesus era muito lúcido. Assim, primeiro, que a gente pode olhar para todas as glórias e experiências incríveis que Jesus teve. Sabe, assim, de ver na frente dele, não sei se foi ele que fez ou se foi a fé que fez, mas de fazer cego enxergar, ressuscitar Lázaro,
né, transformar a vida das pessoas, tocar profundamente o coração e a alma das pessoas. Então, assim, Jesus viveu as maiores glórias e, assim, tudo que a gente acha que é um grande martírio de sofrimento, ele não, para mim, ele não sofreu aquilo. Era o corpo dele, Ele assim, precisou passar por aquilo igual você precisou passar por N questões aí para chegar, enxergar e fazer enxergar uma outra coisa. Né? porque ele estava no oitava maior de lucidez. Então, assim, ok, o corpo estava doendo, provavelmente estava doendo e muito, mas a visão dele estava num outro lugar. Então, assim, ele chega ali na cruz e fala para o bandido que reconhece a luz dele, ele fala, ainda hoje eu e você vamos almoçar, vamos sentar juntos na mesa do Pai. Então, assim, toda essa dor, todo esse pecado, toda essa culpa, toda essa corrente, somos nós que criamos, né? Na verdade, só existe amor. É a gente que cria esse mundo de ilusão, de sofrimento, de guerra, solta bomba no país vizinho, solta bomba em forma de palavras, em forma de sentimento, porque a gente não dá conta de olhar para as nossas guerras internas, Porque a né? gente procria, mas fomos estimulados. Isso é culpa, isso é pecado, isso é A gente dor. aprendeu Você isso. tem que sofrer para ganhar o seu dinheiro. Né? Existe essa coisa da competição. Mas eu fico. Estamos vivendo uma guerra. Enquanto a gente está aqui, alguém está sendo É uma bombardeado, né? loucura isso. E a gente, nós, humanidade, seres viventes, a gente, ao acreditar, ao aceitar, ao brigar com o vizinho, ao julgar o outro, a ser um hater, a querer que o Big Brother pegue fogo no parquinho, e aí dá uma baldada na outra, e aí, nossa, ela tá errada, mas a gente quis que ela desse uma baldada na outra, né? Isso tá parecendo retiro religioso. Thiago Abravanel tá estragando o nosso Big Brother. E é isso, quando a gente quer o não chega, porque essa é a dualidade, né? Tem que existir a luz. Se não houvesse escuridão, não existiria luz. Se não houvesse, tem que ter o não para ter o sim. Só que a gente tem que olhar para além da dualidade e a gente tentar ser uno com a nossa força, com o nosso espírito, com o nosso canal e fazer dessa existência uma boa oportunidade para aprender e para ensinar ao seu irmão que a Isso. vida é bela. Ninguém aqui, não é fácil para ninguém, né? É, Mas fala. Não, vale dizer, a Ju tá até que falando aqui, agora pela primeira vez, gente, eu parei até para ler um pouquinho, porque quando eu tô falando assim, se eu leio, eu me perco toda. E a Ju falando, né, que Jesus viveu coisas tão lindas em 33 anos e a igreja fica só batendo na tecla do sofrimento, né? E tem tantas outras belezas da vida dele para a gente olhar, enfim. Mas vale dizer, Horácio, que, por exemplo, hoje eu me sinto um milímetro mais lúcida, né, do que eu era, e o tempo inteiro observando esse meu mundo interno, porque eu não sei mais viver de outra maneira, né? Eu estou sempre com esse observador acordado, né? E um dos responsáveis por isso é o nosso querido Prem Baba, né? Por ter Grande fortalecido esse baba. observador. Mas assim, apesar desse pedacinho de lucidez que chegou para mim, eu continuo sofrendo e sentindo as dores. Não é que eu vou deixar de sofrer, mas eu desapego desse sofrimento muito mais rápido, né? Eu já não me identifico tanto com ele, eu já olho para essa dor, sinto essa dor, compreendo tudo que está acontecendo e deixo essa dor passar e atuo no que eu posso. Então, assim, não é agora a dor, o medo, todos esses aspectos enfraquecedores não me paralisam mais, né? Então, por exemplo, a semana passada, quando começou essa guerra, eu falei: oi, meu Deus, como assim? Meu Deus do céu, depois da Segunda Guerra, tudo que se falou sobre direitos humanos, sobre espiritualidade, sobre transição planetária, sobre evolução espiritual, sobre desconstrução dessa visão materialista cartesiana, tudo que foi dito depois da Segunda Guerra, e tem gente jogando bomba no país Não, vizinho. a Segunda Não, Guerra, o Vietnã, todas as outras que vieram, né? não, mas eu digo que depois da segunda começou a ter uma discussão maior sobre esses temas, né? E até o movimento todo, Nova Era, essa coisa toda, era de aquário. Aí eu fiquei um pouco.
deprimida mesmo, assim. Eu falei, como assim, né? E aí, naquela semana, inclusive, de portal, de tudo, e eu, né, Ingra, olhe para isso, lide com isso. E aí eu deixei vir a sombra, que eu sabia que não era só, não era minha dor pessoal, era a dor do mundo mesmo. E deixei essa dor me atravessar. E aí, no feriado de carnaval, fui para um sítio com meu grupo de xamanismo. Aí, passeio na floresta, concentração, roda de conversa, fogueira. Aí eu voltei para a realidade. Aí o que eu quero dizer eu retomei esse contato, essa conexão com o que é verdadeiro, que é a força da vida que pulsa no mundo vegetal, no reino vegetal, animal, mineral, o ar que a gente respira, né? A vibração, a energia vital que é criativa, construtiva, positiva, que unifica, né, os grupos, que cria mesmo, né, coisas novas e faz a gente evoluir e se fortalecer, que é o contato com a nossa essência verdadeira. E aí Que é o eu natural, né? Que é a que a natureza, que é natureza, aí eu a gente voltei se para a inserir nesse realidade. contexto de ser um ser É, aí eu vivo, voltei né? voltei para a realidade e saí daquela ilusão que é a guerra. A guerra continua acontecendo e tem gente morrendo. Mas se a gente não está com uma bomba caindo na nossa cabeça, a gente tem que olhar para essa guerra interna que a gente alimenta, né? Nas nossas relações, né? Nossas incoerências internas, quando a gente se massacra, quando a gente se condena, quando a gente entra em guerra com aspectos nossos que a gente não aceita, porque a gente sabe que tudo que se materializa é algo que já acontecia dentro da gente, né? E a Então, gente também se alimenta do negativo, né? Quando você precisa sim, saber quantas vítimas aconteceram em Petrópolis, eu não quantas vejo vítimas. nada disso. E a gente está em uma sucessão disso, né? Se você for ver, Minas Gerais caiu lá em cima das lanchas a pedra, depois a Bahia foi assolada por chuvas, depois teve. Toda semana uma Sim. tragédia. Eu não consigo mais ver retrospectiva do ano. Tá até aqui a Renata Ciribelli, oi Renata. O jornalismo tem essa função de informar, mas a gente precisa, de alguma maneira, parar de querer se alimentar da dor, porque isso não vai levar ninguém a nada. Então eu fiz esse processo também. Durante esse carnaval, eu comunguei com a natureza. Eu fui para o Isso. mar, eu fui para o meio das flores, eu fui para a cachoeira, e eu fui pedir paz para o mundo, porque é a única forma que eu tenho. E se eu me mantenho pacífico, se eu confio que a vida é possível, que a gente pode mudar isso, eu ajudo a esse processo, pelo menos com menos um cara acreditando que a gente vai morrer daqui a pouco e que a morte é o final de tudo. Mas eu ainda acredito que tudo isso acontece para o ser humano começar a entender que existe algo além do que ele imagina que exista. Um plano maior, né, amigo? Um plano maior. Então, assim, a dor é terrível, a dor é terrível. A morte, né, de pessoas, de crianças, é um horror, é um absurdo. O que que eu posso aprender com isso? Né? Um louco, né? Um louco, um chefe de Estado, não é uma pessoa desesperada ali no garimpo, matando o indígena para conseguir uma pedra de ouro, né? É um dirigente de Estado, é um cara instruído e ainda está nessa visão materialista. Mas esse cara que joga bomba no país vizinho também vive dentro de mim. Então, assim, olhar para esse mundo que nos aterroriza cada vez que se mostra, observar que dentro da gente existem todos esses aspectos e cada um fazer esse dever de casa. Né? Porque se algo acontece lá fora, e isso é espelho para eu me pacificar, para eu pacificar o meu coração, é, algo evolui disso, né? Eu saio desse lugar de fortalecer essa narrativa da guerra e essa necessidade da guerra e vejo esse plano maior atuando, mostrando algo que a gente pode transformar em nossas vidas, né? Essa guerra horrível é para a gente não esquecer que o horror pode ser produzido pelas nossas incoerências, né? Pelos nossos medos. Então, assim, eu tenho aprendido muito, amigo, com as coisas horríveis da vida, sabe? Mesmo em escalas pequenas, sabe? Uma pessoa com necessidade de mentir,
demais. Eu olho para aquilo e sem julgar, De vingança, de né? vingança. Aí, sem julgar a pessoa, porque ela está nesse momento, eu falo, puxa vida, eu não vou, não quero fazer isso. Eu não quero ocupar esse lugar, eu não quero sentar nessa cadeira da vingança, eu não quero sentar nessa cadeira da mentira. Tem me ajudado, que eu tenho agradecido quando alguém muito mentiroso, alguém muito vingativo, alguém muito polarizado aparece, eu olho para aquilo quietinha, sabe, na humildade e falo, nossa, eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar, sabe? Porque é isso, a pessoa perde a sanidade, né? Perde a lucidez e fica dominada, né? Reintroduzindo o não na história, né? Eu chamo de não, mas é isso, é violência, é o medo, é querer ser mais, é subjugar, é esse hater, né, gente? A gente criou esses gremlins e eles vinham se reproduzindo. Outro dia eu fiz uma frase linda de paz e tal. Aí a pessoa escreveu: tem gente morrendo, tem gente não sei o que na guerra, não seja tóxico. Eu falei, gente, alguém julgou que eu podia ser tóxico em falar sobre paz e sobre amor. Porque, afinal de contas, eu não posso falar sobre isso no momento que existe tanta dor. E eu fiquei pensando, falei, é mesmo, pode ser que eu estou sendo violento com o mundo, quando o mundo não quer ouvir, receber essa facada. Olha, ame, acredite na paz. Eu falei, meu Deus, é real, existe o tóxico que ama. Meu Que Deus, que quer loucura. Achar que o amor é tóxico é o cúmulo, né? exatamente, mas existe. Mas é Existe, que né? é delicado, né? É delicado. É que a gente precisa, e aí que eu olho para o plano maior, né? E falando por mim, pela minha própria experiência, às vezes a gente precisa afundar muito na lama, realmente, sofrer muito, até estar cansado o suficiente para sair desse buraco. Porque comigo foi para mim, foi assim. Então, por isso que eu não julgo os outros, né? Então, assim, eu precisei repetir o mesmo erro milhares de vezes, quebrar a cara milhares de vezes, com a mesma lição, porque eu não queria aprender, até essa dor ser muito cansativa e eu falar: não, deu, chega, basta, cansei de bater a cabeça na parede, eu quero enxergar, mas precisei desse cansaço. Eu precisei produzir essa dor, eu precisei viver essa dor até cansar. Então, quando a gente olha para o plano maior, faz parte do processo. Porque quando o corpo morre, né? Eu estou falando aqui, a gente não sabe quando vai morrer, ninguém recebe um aviso, ó, vai ser daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. Quando a gente morre, quem morreu foi só o corpo, né? A nossa consciência continua evoluindo, independente desse plano agora que a gente está experienciando, uma experiência de realidade que a gente está tendo, né? Mas realidade mesmo não é, né? Está sendo provado por todas as ciências de ponta. Então, a gente acha muitas vezes, a pessoa morreu e estragou a vida. Ué, a pessoa no ato da morte pode ter um lapso de lucidez e fazer valer uma vida inteira ali naquele instante da morte. Ela pode enxergar coisas que ela nunca enxergou antes. Então, assim, a morte vai acontecer para todo mundo. Né? O fim é a morte para todo mundo, né? A morte do corpo, não é a morte da consciência. E aí temos que olhar para o que a gente faz da vida, né? Porque pode ser só mais um minuto, né? Imagina quem está lá, Exato. de repente chega um míssil e a coisa acabou. Enfim, temos que ter a humildade, como você falou, de se deixar levar pela experiência, mas há a opção da gente querer olhar para a luz e de não colecionar essa vítima dentro da gente, né? De não colecionar esse subjugado, porque isso não vai nos ajudar. Então, eu estou entendendo que eu acho, pelo menos com as pessoas com as quais eu convivo, né? Existe um questionamento, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu nesse momento? Acho que a pandemia ajudou a gente a chegar nesse lugar de desconforto, mas sem exceção. Para a gente pular de fase, a gente tem que ir lá no fundinho do poço, porque, por exemplo, comigo, foi em 2018, né? Eu tenho uma carreira profissional maravilhosa, assim, eu sou um cara privilegiado, né? Eu trabalhei com comunicação da arte por 30 anos, ainda trabalho, os meus maiores ídolos, etc. Mas em algum momento eu comecei a não gostar do que eu fazia, me sentia explorado, me sentia
aproveitado, subvalorizado. E aí eu comecei a olhar a mídia com a qual eu trabalho se desfazendo, né? Acabando os programas, as revistas, mudando, migrando a coisa para o digital. Eu comecei a sentir um Yeket. Eu vivo para isso, é isso que eu quero, me prestar isso. E chegou de determinado momento, o chão saiu do meu pé. E eu comecei a entender que fui eu que me coloquei naquela situação. Em você colecionar o desgosto, não quero, não gosto, não é para mim, não tá legal, etc e tal, chegou um momento que estava uma merda. E eu não me sentia mais feliz de estar fazendo aquilo. Então eu precisei cair no buraco que eu mesmo trouxe, porque eu poderia ter olhado para tudo de uma outra forma. E aí, só dentro desse buraco que eu precisei pegar uma cordinha e falar, eu quero sair daqui, eu quero viver, eu quero ser um cara legal. Até o momento que eu fui fazer essa jornada do propósito, e eu entendi que era só mudar a lente para ver a vida de uma outra forma e passar a confiar na vida. E isso fez toda a diferença para mim, né? Então, depois que a gente se fortalece, a gente começa a florescer mesmo, né? A iluminar no sentido de cair a ficha mesmo. Então, eu sou muito grato por, no meio da vida, a gente é mais ou menos contemporâneo, digamos assim. Eu descobri que eu posso servir à luz mesmo, né? Sem ser debaixo de um dogma, de uma religião, servir ao amor mesmo. Então, eu me coloco nessa condição de soldado da felicidade, da alegria, Oh, do amor, É isso. Então, quando eu olho para você, eu falo, gente, eu não estou sozinho no mundo, tem mais um amiguinho aqui, nesse clube do Mickey. E é é. isso, vamos reformando a nós mesmos para reformar a nossa família, o nosso prédio, o nosso bairro, nossa cidade. Quem sabe a gente ainda nessa existência. Foi a Glória Maria que me disse isso uma vez. Eu falei, cara, eu acredito que um dia a gente vai vivenciar a era do amor. E ela falou, eu não sei se a gente vai conseguir vivenciar isso nessa nossa vida. Talvez as próximas gerações, ó, em próximas oportunidades. E é isso, né? Vamos vivendo cada dia e acreditando, e rezando, e orando, e meditando, e abraçando, e sendo bom, né? Sendo bom. É legal ser do bem. Que mal tem ser do bem, né? Eu acredito nisso mesmo, verdadeiramente, dentro da minha alma. Que Falei muito, lindo, né? amigo, muito lindo. E essa lucidez que você fala, essa luz, né? É a luz da lucidez, é a luz da vida, né? Então, assim, não é um conto de fadas, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de olhar para as coisas como as coisas realmente são, né? De querer enxergar, de ter coragem de lidar com as coisas como elas são. Então, essa aceitação, assim, porque o que eu mais vejo é as pessoas criticando o que acontece, querendo consertar o mundo, como se a grande criação, a inteligência maior que tudo produz, que tudo rege, fosse passível de falha e de imperfeição. E é tudo muito perfeito. A gente sabe. Qualquer pessoa um pouco mais observadora olha algo que aconteceu há anos atrás e que foi o terror, o horror da própria vida, e hoje a gente consegue até agradecer certos acontecimentos porque nos fortaleceu, porque nos mostrou algo que a gente não estava vendo. Então, assim, o plano maior é perfeito. Então, quando você fala de confiança, é isso, né? Aceita a realidade, aceita esse momento do jeito que ele é, porque é sentado na verdade do momento que a gente pode ter força para agir, né? Não é negando, não é condenando o outro, não é querendo matar ninguém. Pode estar acontecendo uma coisa terrível nesse exato momento. Eu vou ter lucidez, né, para agir e fazer a escolha certa naquele momento que algo terrível está acontecendo. E se não tem algo terrível acontecendo comigo agora, eu preciso honrar e receber, aceitar esse presente de estar aqui conversando com você, com as pessoas aqui também trocando com a gente essa roda de conversa. Então, meu Deus, dizer não para esse presente desse encontro, né? Não viver o momento presente. Diga sim para a vida.
Muito bom, muito bom. É É, isso, amigo. Quase eu 2 horas de acredito que conversa. a gente está aqui. Não, mas foi bom, né? Foi bom para Muito. você, Sim. essa relação aqui digital, nessa gira virtual. Eu acredito. Cara, eu só agradeço, né, ter a oportunidade. Quero ler o segundo livro. Quero fazer uma constelação com você. Já Ah, eu fiz vou para o algum. Rio. Então, eu vou passar o mês de abril no Rio. E eu já marquei, dia 6 de abril, já tem o primeiro encontro de constelação. Então, dia Se 6 de eu puder, me abril, fala. Quero fazer a constelação com você. Já fiz até com tá. Mas bonequinhos. você Já fiz. pode ir a primeira vez para representar, para participar, para assistir. E aí você, entendeu? Vai sentindo. Entendi. Já reservei o lugar, já. Vou usar o meu cursinho do tablado espiritual para colaborar com a constelação. Quero ler o livro, quero saber da constelação. A gente vai se encontrar certamente para se abraçar, porque essa pandemia não nos É... permitiu dar aquele abraço legal. E é isso. Eu inventei agora o Namastar. A O estrela que 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 é? brilha em mim, a estrela que brilha em mim, saúde a estrela que te faz brilhar. Namastar. Ah, namastê, adorei, adorei, amigo, é muito bom. A gente É não se isso. dá, a gente não se dá liberdade, né? A gente tem liberdade para fazer o que quiser, para ser o que quiser, e a gente não se dá liberdade. Ó, alguém aqui, a Andresa falando, Eterna Narraia. Eterno Ana Raio, não muitos, né? Eu tava pensando nisso, né? Falei assim, a menina começou como sereia, depois ela virou Ana Raio. Tem uma coisa de elemental Tem, nessa sua biografia, né? E tem. cavalos, né? Né? Que podem ser convertidos facilmente em unicórnios. É, eu Ó, coleciono. e eu Fala. vou te dizer, amigo, o segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, dá uma bela série, viu? Uma bela minissérie. Gente, vamos fazer esses conteúdos, né? Para de fazer filminho de bombardeio, né? É, Isso é incrível, como as pessoas ainda não sacaram que sangue não tá legal para a gente ficar continuando nesse vampirismo artístico, né? Enfim, meu amor, oh, gratiluz, gratiluz. Amei nosso papo. amo, tamo junto. Vou salvar, vou te colocar aí como co-host, se você quiser, você manda para seus Sim, seguidores, quero. seguimores. E é isso, siga o Caio, eu sou Horácio Brandão, me sigam, @Horácio Brandão, @Vida Supernova, meu trabalho de autoconhecimento. E tamo junto aí. Faça amor, não faça guerra. All you need is love. E é isso. Beijão, meu Ah, amor. obrigada, amigo. Quero também participar aí dos seus movimentos, viu? Sim, a gente já tá. Você já tá Já bucada na minha. tô. Você já é personagem gratíssima da minha Arca de Noé Forever. A gente vai. Tá bom. A nave é a mesma. Nave Mãe Beijo. Terra. Beijo. Nossa, beijo, Beijo a beijo, todos amor. e todas que estiveram aqui com a Obrigado, gente. galera. Gratiluz.